Meus amigos, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma forma simples e fácil de programar diversos robôs aqui no MetaTrader 5. E isso, cara, com pouquíssimas linhas de programação, beleza? Hoje nós vamos criar aqui o robô fechou fora, fechou dentro com as bandas de Bollinger. E vocês vão ver que, assim, a forma como eu vou explicar aqui para vocês agora ficou muito simples e muito mais fácil de criar robôs aqui pro MetaTrader, beleza? Bora aqui para a tela que eu já quero explicar tudo para vocês aí no detalhe. Vamos lá. Meus amigos, uma dificuldade muito grande que eu senti aí quando eu estava começando a programar aqui no MetaTrader era o quê? Era ter que decorar diversas funções que existem aqui e também, às vezes, ficar caçando, né? Onde é que você encontra a função para fazer Y para fazer X coisa, certo? Então, eu resolvi simplificar aqui, cara. Eu criei um script, tá? Limpo, que ele já vem aqui pré-programado e aí você só vai inserir as coisas que você precisa para a sua estratégia. Obviamente, que isso aqui tem uma certa limitação. Para ordens a mercado, você vai conseguir criar aí, cara, praticamente qualquer setup, tá? Aquele setup do FR que eu trouxe aqui para vocês, daria para fazer com esse script. Setup do Stock ATR também. Outros setups que eu já trouxe aqui no meu canal, tá? Dezenas de setups que eu já trouxe aqui nesse canal. Você também conseguiria programar com esse script aqui para o MetaTrader, beleza? Então, turminha, a ideia do vídeo de hoje é o quê? É eu apresentar para vocês esse script, tá? Que já está pré-programado. Eu não vou passar linha a linha aqui desse script, por quê? Porque já está tudo explicado no vídeo anterior lá do Stop ATR. Então, se você não viu ainda, assiste aquele vídeo do Stop ATR, porque esse código aqui é praticamente uma cópia daquele sem o setup em si dentro, entendeu? Então, resolvi fazer isso aqui, cara, para simplificar aí a forma como a gente vai programar, beleza? Então, basicamente, o que eu fiz aqui, ó? As partes onde você tem que inserir dados, né, da estratégia, eu coloquei essas mãozinhas aqui apontando o dedo, tá? Onde você deve preencher, né, os dados da estratégia, tá bom? Então, por exemplo, aqui você vai colocar as inputs, beleza? Aqui nessa outra área você vai declarar as variáveis globais dos indicadores, né? Aqui nessa outra área você vai fazer a atribuição de variáveis, beleza? Vai fazer o carregamento do indicador aqui no gráfico, tá? Depois você vai alterar aqui os handles dos buffers, né, na desinicialização para a gente poder liberar a memória, tá? E também fazer remoção dos indicadores, beleza? Aqui a gente vai fazer a cópia dos buffers dos indicadores, beleza? Depois fazer a ordenação de cada um dos buffers, beleza? Como já está explicado lá nos últimos dois vídeos que eu trouxe, tanto do IFR quanto do Stop ATR. Se você assistir eles, vocês vão ver aí que não tem muito mistério nessa parte aqui, tá bom? Depois a gente vai preencher o quê? A lógica operacional, beleza? O stop e o alvo já vão ficar aqui pronto, a gente não vai mexer, vai ser em pontos, tá bom? E por último, turma, eu fiz uma condição aqui de zeragem, né? Caso a gente queira, por exemplo, uma condição para fazer uma zeragem quando algo ocorrer, né? Quando uma condição ocorrer, nosso robô vai fazer a zeragem, tá bom? Essa condição pode ser o quê? Pode ser uma condição gráfica ou pode ser uma condição de horário, etc. Que eu até posso incluir depois nesse script, tá? Nesse script aqui limpo. Eu posso, com o tempo aí, colocar também a parte de controles de metas, né? E também de horários que ainda não tenho aqui nesse script, tá bom? Então depois eu posso acabar inserindo isso aí. Beleza? Então aqui, se a pessoa não quiser utilizar essa zeragem, seria só isolar essas três linhas aqui e pronto, não vai precisar estar utilizando essa zeragem, tá bom? Então, só para ficar claro o que seria essa zeragem, seria, por exemplo, assim, eu entrei num trade e quero fazer saída numa média. Você, quando o preço bater na média, vai zerar, tá? Então seria isso, beleza? Seria para fazer isso aqui, ou uma zeragem de horário, ou uma chamada de zeragem de metas, tá? Que ainda não tem aqui nesse código. Fechado? Então, vocês vão ver aí, cara, que da forma como eu deixei organizado esse script, vai ficar muito parecido com o que já é no Profit hoje, tá bom? Com algumas coisinhas a mais que você precisa fazer, porque é do próprio MetaTrader. Mas você vai ver aqui, você que já tem experiência com programação no Profit, já me acompanha aí há algum tempo, você vai ver que, assim, vai ficar bem simples agora, tá bom? A galera já tava pedindo aí, Jean, tem o pack do MT5, né? Várias pessoas comentaram aí nos últimos vídeos perguntando se já tinha o pack do MT5, né? Que eu falei que ia ficar à parte. Então, cara, eu resolvi criar o pack de robôs do MT5, tá? Por enquanto, turma, nós temos o que lá dentro do pack? Tem um robô de FR, um robô de Stop ATR e esse robô de hoje que a gente vai desenvolver aqui, que é o robô fechou fora, fechou dentro, utilizando bandas de Bollinger, tá bom? E esse modelo, tá? Esse script aqui pré-programado já pronto para você só fazer suas alterações depois, beleza? Então, por enquanto, a gente tem 4 códigos somente. Porém, uma vez que você faz a assinatura dele, pessoal, toda semana que eu trouxer um robô novo, cai lá dentro desse pack. Então, é uma assinatura anual, tá bom? E a cada novo robô que eu trago aqui, cada novo script que eu trago aqui para o meu canal, ele vai lá para dentro desse pack. Esse pack hoje está começando com um valor bem abaixo do valor do pack do Profit, tá bom? Mas a ideia é que ele vai aumentar ao longo do tempo, conforme eu for colocando novos scripts aqui. Vocês sabem que a programação do MetaTrader, ela é bem mais complexa, tá?
Então também justifica o preço. Outra coisa que você não paga nada para rodar no MetaTrader, consegue rodar Forex, consegue rodar criptomoedas, consegue rodar um monte de coisa que a gente fica amarrado lá no Profit. Então, assim, justifica o valor, tá? Por enquanto ainda está no valor bem abaixo do valor do Profit, mas conforme esses scripts novos forem entrando, o valor vai aumentar, belezinha? Então quem assinar agora vai ter a vantagem sobre os demais que forem assinando mais para frente, né? A gente tem 54 semanas no ano, né? Acho que é isso, 52 semanas. Eu trago praticamente um robô por semana, então imagina quantos robôs cabem dentro de um pack aí em um ano, belezinha? Então, turminha, caso você tenha interesse nesse pack de robôs aqui também do MetaTrader, dá uma olhadinha no link da descrição, faça a sua assinatura lá, belezinha? Show de bola, pessoal. Então é o seguinte, ó, vamos começar aqui a nossa programação. Conforme eu expliquei para vocês, tá? Vai ser um robozinho de bandas de Bollinger, beleza? Então vamos já pegar e vamos inserir aqui, ó, inserir indicadores Bollinger Bands, beleza? Período 20, desvio 2, fechado? Níveis aqui não tem nada, vamos deixar essa cor aí mesmo, tá? Então, quando a gente plota aqui as bandas de Bollinger, ele mostra pra gente aqui, ó, 3 valores, tá? A gente tem a banda de cima, tem a linha central e tem a banda de baixo, certo? Aqui na janela de dados, a gente consegue observar o quê? Que a gente tem 3 buffers, né, ó. Isso aqui são os buffers do indicador. Ou seja, ele vai mostrar pra gente 3 valores, olha lá. Ele mostra, fica olhando aqui, ó, bands 20 upper, seria a banda de cima, ó. Tá mostrando ali 127.304. Aí tem o lower, tá? Que seria a banda de baixo e o bands middle seria a média, beleza? Então, o indicador ele retorna pra gente 3 valores. Então, por isso que aqui vocês vão ver, quando chegar lá na parte dos buffers, né, de fazer o carregamento dos buffers, a gente vai precisar carregar 3 buffers, um para cada valor. No Profit também é assim, né? Você precisa declarar 3 variáveis e entregar para essas variáveis os valores da banda de cima, da linha central, que é a média, e da linha de baixo, beleza? Então aqui no MetaTrader também é dessa maneira. A única diferença é que aqui a gente carrega o indicador apenas uma vez e depois só carrega os buffers deste indicador, tá? O sisteminha é um pouquinho diferente, mas não tem muito mistério, belezinha? Então, janela de dados. Jean, como é que faz para inserir essa janela de dados? Você fecha aqui, ó, vem aqui em exibir, tá bom? Janela de dados. E ele vai mostrar pra gente todos os dados aqui de preço, etc. E também do indicador que está no gráfico. Fechado? Se você der um duplo clique aqui no indicador, o que ele mostra pra gente, ó? O período e o desvio, certo? Então a gente precisa aqui, se a gente quiser deixar parametrizável esses valores dentro do nosso robô, a gente vai precisar de pelo menos 2 inputs, né? Um input para o período e outro input aqui para o desvio, beleza? Então, a gente já vai começar aqui, ó, de cima para baixo no nosso código, beleza? Lembrando que esse código vai estar lá dentro do pack de robôs do MT5, tá? Então eu vou apagar aqui, ó, inserir as inputs, a gente vai começar colocando as inputs da nossa estratégia, tá bom? Então, primeira coisa, eu preciso colocar assim, ó, input int, porque ela é do tipo inteiro, né? A gente vai colocar aqui o desvio, certo? Então vamos colocar assim, ó, desvio Bollinger, beleza? Igual, desvio vai ser o quê? 2. Só que, na verdade, o que acontece? Se eu quiser usar um desvio, por exemplo, 2,5, como é que eu vou conseguir alterar isso, né? Eu não consigo alterar porque aqui está inteiro, tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, 2,5, eu não consigo. Então, vou trocar aqui de int, ó, para double, tá? Escreve aqui, ó, double. E aí a gente vai conseguir alterar este número com casas após a vírgula, beleza? Então aqui põe um ponto vírgula e aqui a gente coloca o comentário, o que é que eu quero que apareça para o usuário, tá bom? Vamos colocar um barra e a gente quer que esta variável aqui seja mostrada para o usuário com o seguinte nome, ó, desvio das bandas, beleza? Desvio das bandas. Bom, vou dar um Ctrl C aqui, um Enter, um Ctrl V. Também vai ser uma input, aqui não precisa ser do tipo double, então vai ser do tipo inteiro, porque aqui eu só vou colocar, turma, o período, né? O período vai ser 10, 20, 30, entendeu? Então vão ser números inteiros. Então vou colocar assim, ó, período, uma variável chamada período, Bollinger, beleza? E coloco aqui 20. Vamos deixar sempre organizadinho, tá bom? E aqui eu troco o nome que eu quero que apareça para o usuário. Vou colocar aqui, ó, período bandas, tá bom? Então, são 2 inputs somente, tá? O desvio e o período. Ótimo, a primeira parte aqui do meu código já está concluída. Este código, obviamente, não vai compilar, porque tem vários erros aqui, várias inconsistências, então ele não compila ainda para a gente poder arrastar aqui no gráfico. Mas a gente vai preencher tudo que precisa aqui e depois vocês vão ver que a gente vai compilar, vai rodar tudo certinho, tá bom? Qual que é o próximo passo? Declarar as variáveis globais dos indicadores. Então, a gente precisa declarar pelo menos aqui uma variável para receber o indicador. E depois a gente vai declarar 3 buffers para receber os valores, né, de cada linha dessa, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, int, vou chamar aqui de ball underline handle, vai ser o manipulador, vai ser o cara que vai receber o valor global do indicador, né? E aí, para deixar a memória limpa, escreva assim, ó, invalid underline handle, ponto vírgula, tá? Depois a gente vai precisar de variáveis do tipo double, tá? Porque aqui vai ser o buffer que a gente vai carregar, beleza? E aí,
Conforme eu havia comentado com vocês, a gente vai precisar de 3 buffers, né? O upper, o lower e o middle. O middle a gente não vai usar, mas a título de exemplificação eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? A gente só vai usar a banda de cima e de baixo, o middle não precisaria. Mas eu vou colocar aqui para, sei lá, se depois você quiser modificar o código, utilizar a média, já tá carregadinho, tudo bonitinho aí para vocês, beleza? Então eu vou chamar o seguinte, ó, ball, upper, underline, buffer, do tipo array, né? Por isso que tem esse colchete, beleza? Então Ctrl C, Ctrl V aqui. Onde está escrito upper aqui eu troco para lower, que seria nossa linha aqui de baixo, tá? O buffer aqui que vai retornar o valor de baixo. E aqui o ball middle, que vai retornar pra gente o valor da média, tá bom? Show de bola, turma. Bom, a parte de declarar as variáveis aqui já está completa, tá? Então eu vou apagar essas mãozinhas aqui, beleza? E aí agora a gente vai descer aqui para o próximo passo, onde a gente tem que fazer o preenchimento, tá? Então vamos ver aqui onde que está, aqui ó, atribuição de variáveis, beleza? Coloquei aqui exemplo handle, né? Exemplo handle, então o exemplo, né? Eu vou substituir aqui por ball, né? Que seria o nosso ball handle, tá bom? Então troco aqui ó, exemplo handle para ball handle. E aqui eu vou colocar o indicador que eu quero atribuir a essa variável. Qual é o indicador que nós vamos utilizar aqui? A gente vai utilizar as bandas de Bollinger. Então você vai colocar assim, ó, I, bands, abre parênteses, e aqui no final, ponto vírgula. Aqui, pessoal, a gente precisa fazer o preenchimento dos dados, tá? Para a gente poder capturar o indicador, beleza? O primeiro dado que a gente precisa colocar aqui é o símbolo, né? Então você vai pôr assim, ó, underline, symbol, vírgula. Não sei porque que ele não tá mostrando aqui a prévia do que tem que escrever, tá? Normalmente ele mostra, mas hoje aqui, por algum motivo, no meu MetaTrader não está mostrando a prévia. Mas beleza. Depois, turminha, vai ser o quê? Próximo parâmetro é qual? O tempo gráfico. Tá bom? Então, vamos na nossa input aqui, variável tempo gráfico, essa aqui, ó, que vai receber o período corrente. Então, Ctrl C, volta aqui, cadê? Ctrl V, só para não errar, a variável tem que estar escrita igualzinha, tá? Se tiver escrito diferente, não vai dar certo, beleza? Vírgula. Próximo parâmetro, pessoal, é o período do Bollinger, tá? Vamos escrever aqui, ó, período Bollinger, tá? Depois, seria o deslocamento, tá? Então, você põe 0, a gente não quer fazer deslocamento. Por último aqui, ó, o desvio do Bollinger, beleza? E o último parâmetro aqui nós vamos colocar o quê? É o preço no qual vai ser aplicado esse indicador. Vai ser aplicado no price close, beleza? Que está sendo atribuído a esta variável preço. Então a gente vai escrever aqui, ó, preço, preco, tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Show de bola. Se você não sabe, que nem aqui no meu caso, que não apareceu a prévia, tá? Não sei porque não apareceu a prévia aqui, ó, do que você deve escrever. Você vai clicar em cima aqui do indicador, onde está escrito iBands, vai apertar F1, tá? E aí ele já vai abrir pra gente, ó, a ajuda, tá vendo? Aí ele fala tudo que tem que preencher, ó. Então, primeiro campo aqui é o período, o símbolo, depois o período, ou seja, o nosso tempo gráfico, o período das bandas de Bollinger, chamado pela variável período Bollinger, tá? O band shift, que seria o deslocamento da banda, deviation seria o desvio, tá? Do Bollinger, beleza? E o último aqui, o preço aplicado, tá bom? Que está atribuído a nossa variável preço, belezinho. E aí, se o nosso ball, underline handle, tá, retornar um valor inválido, né? A gente vai printar, tá? Vai aparecer isso aqui na aba Experts e vou criar um indicador. A gente troca aqui, ó, para bandas de Bollinger. Isso aqui é só a mensagem que vai aparecer, então a gente utiliza aqui um print, belezinha? Depois, turma, que a gente atribuiu a variável, eu preciso fazer o carregamento deste indicador aqui para o gráfico, tá? Então, no caso aqui, seria somente eu trocar aqui, ó, onde está escrito exemplo handle, troca aqui para ball handle, tá? Que é o nosso handle aqui do indicador. E aí, quando a gente adicionar o robô no gráfico, automaticamente ele vai também adicionar um indicador junto, tá bom? A gente não precisa ficar inserindo isso manualmente, beleza? Então, ótimo. Vamos apagar essas mãozinhas aqui, que agora a gente já fez o preenchimento, tá? Então, cadê? Vou dar um Ctrl Z aqui, apagar só a mãozinha, deixar o comentário ali em cima, beleza? Meus amigos, quero fazer um parênteses rápido aqui para falar para vocês uma novidade. Vai sair meu treinamento de programação aqui para MetaTrader 5. Então, se você já faz tempo que vem procurando aí um treinamento, até agora não conseguiu alguém aí que consiga explicar as coisas de uma forma didática. Eu sei, cara, é difícil no começo aí, mas se você tem um cara que consegue aí de uma forma didática te explicar as coisas, tudo fica muito mais fácil. E vocês sabem que eu sou esse cara, né, cara? Eu sou o cara da didática aqui, da programação. Então, caso você tenha interesse aí nesse treinamento, dá uma olhadinha aqui no link da descrição, faz seu cadastro lá numa lista de interesses. Assim que sair o treinamento, você vai ser o primeiro cara a ser notificado, tá bom? Então, como as vagas vão ser limitadas, a turminha aí que já descobriu primeiro que saiu o treinamento, vai conseguir se inscrever antes, tá bom? Então, tudo vai ser informado ali direto via WhatsApp, tá? Pode ficar tranquilo que assim que sair, você vai receber a notificação aí de como é que vai funcionar, valores, a ementa, tudo que você vai aprender lá dentro do treinamento, beleza? O que mais que a gente precisa fazer? Vamos descendo. Olha só o que ele fala aqui, ó. Na desinicialização, alterar os handles e buffers dos indicadores. Então, qual o indicador que eu quero soltar, né? Indicator release, que eu quero liberar a memória. Quero soltar aqui o do ball underline handle, tá bom? E
Os buffers que eu quero também limpar a memória, quais são? São esses camaradas aqui, ó. A gente não carregou os buffers ainda, mas a gente já tem as variáveis, né? O ball upper, ball lower e o ball middle, tá bom? Então a gente vai trocar aqui, ó, ball upper, aqui a gente coloca ball lower e o ball middle. Belezinha. Vamos ver se eu escrevi certo. Acho que tá tudo certinho. Se você escrever aqui, pessoal, por exemplo, escreveu letra minúscula, tem que ser com letra minúscula. Escreveu a primeira letra aqui maiúscula, tem que ser maiúscula, tá? Tem que ser exatamente igual, senão vai dar problema, tá bom? Vamos apagar a mãozinha aqui, tá? Se não quiser apagar a mãozinha também não precisa. Beleza? Só tô apagando para o código ficar mais limpo, tá? Bom, aqui, turminha, o que a gente vai fazer? A gente agora precisa fazer o carregamento do buffer. A gente precisa copiar a partir do nosso handle, que é lá o ball handle, a gente precisa copiar o buffer para as nossas variáveis de buffer, tá bom? Para ele poder pegar o valor, esses valores que estão aqui, ó, desses 3 buffers aqui, beleza? Então, o primeiro buffer que a gente vai copiar aqui, tá? Aliás, aqui a gente coloca no primeiro campo a gente coloca o handle, mas o primeiro buffer seria o do buffer superior, que seria o upper buffer, tá bom? Ball upper buffer. Então aqui seria ball handle, que é da minha variável que recebeu o indicador aqui, ó. Ball handle é o cara que recebeu o indicador, tá? Então a partir desta variável que a gente vai copiar para o nosso buffer, tá bom? Este campo aqui você coloca o número do buffer, a gente ainda não sabe, depois eu vou mostrar para vocês como descobrir qual que é o buffer certinho, tá bom? Porque às vezes você coloca aqui achando que é o buffer superior, e ele tá te entregando outro valor. Então, o primeiro campo, tá? Onde tá 1 aqui, seria o número do buffer, beleza? O segundo campo é o campo início, de onde a gente quer começar a copiar. E o último campo seria até onde a gente quer começar a copiar. Então, basicamente, aqui eu tô copiando 5 valores, tá? Para o nosso código não vai precisar de 5 valores. Mas vamos carregar, vai que depois, se você quiser utilizar outros valores, né? Então, para trás, aí já está pronto ali, tá bom? Então, vou colocar assim, ó, ball upper, aqui ball lower e por último aqui o ball middle. Tem que trocar aqui também, ó, o meu handle, né? Tá? Coloco aqui ball e ball handle. Então, a partir do indicador ball handle, tá? No buffer 1 do nosso indicador, eu estou copiando 5 valores para esta variável array aqui, tá? Que seria o ball upper. Beleza? Bom, depois, turma, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, né? Mas assim, quando você faz a cópia do buffer, ele vem desordenado, tá bom? Vou explicar novamente aqui para vocês, para ficar claro aí essa questão. Então, por exemplo, eu estou copiando aqui, ó, 5 valores, né? Do 0 até o 4. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. São 5 valores, certo? Quando eu copio, se eu não fazer a ordenação, o último candle aqui, que é o candle que está aberto, ele vai ser o candle 5. Este aqui vai ser o candle 4, tá? Este aqui o candle 3, este o candle 2 e este o candle 1. Então, quando a gente for fazer as nossas análises, né, para poder criar o setup de entrada, se o candle 0 tiver assim, o candle 1 tiver assado, ele vai estar considerando que são esses dois candles aqui, ó, candle 1 e candle 2, né? Ó, aqui o candle 0, tá? Se eu utilizar o 0 e 1, vai ser esses dois candles aqui. Então, vai dar errado. Aí eu preciso fazer a ordenação, tá? Eu preciso reorganizar. Eu quero que aqui seja o 0, aqui seja o 1, esse aqui o 2. Então, eu preciso ordenar. Por isso que aqui a gente utiliza essa função chamada array set as series, beleza? Então, aqui onde estava escrito o exemplo 1, qual que é o buffer que eu quero fazer a ordenação? O primeiro buffer aqui que eu quero ordenar é o ball upper, beleza? O segundo aqui, o ball lower, tá? E o último, a gente coloca aqui, ball middle. Show de bola. Bom, posso apagar aqui, tá? Mãozinha. Então, aqui a gente está copiando um vetor do tamanho 5 para o vetor do buffer, beleza? E aqui a gente está ordenando os valores com essas funções array set as series, beleza? Bom, show de bola. Vamos descer agora, vamos ver o que a gente tem que preencher mais aqui, tá? Agora que vem a lógica operacional, tá bom? Então, aqui são os nossos sinais. Esta variável sinal de compra e sinal de venda é o que vai me retornar. Se por acaso ocorrer o sinal de venda, ela vai me retornar o valor verdadeiro. Se não tiver sinal de venda, vai me retornar o quê? O valor falso. Se essa condição que eu coloquei aqui for verdadeira, vai me retornar true. Caso contrário, retorna falso. Mesma coisa para essa variável aqui, sinal de compra. Essas variáveis, pessoal, elas estão declaradas, ó, aqui nas nossas variáveis globais. Cadê? Aqui, ó, uma variável booleana, sinal de compra, sinal de venda. E eu já atribuo false ela de largada para já limpar a memória, tá bom? Então, ótimo. Eu vou apagar isso aqui, tá? Já deixei aqui, por exemplo, exemplos de como você vai poder estar utilizando, mas eu vou apagar isso e a gente vai escrever as nossas regras. Agora é que vem a lógica operacional em si. Quando é que eu quero fazer a entrada, tá? Então, vamos falar aqui primeiro da lógica da compra, ó. Aqui seria um sinalzinho de entrada, ó. Vamos dar um Ctrl C aqui, vou mostrar para vocês, ó. Então, aqui, ó, a gente tem um candle fechando fora, tá? Este cara aqui fechou fora da banda, este cara aqui fechou dentro da banda, beleza? Este cara aqui, aí o que eu quero? Que quando este camarada fecha, que ele faça envio da ordem na abertura do próximo candle. Então, nós teríamos aqui, tá? Se a gente for nomear esses caras, vamos diminuir um pouco a espessura aqui. Se a gente for nomear esses caras,
Este cara aqui vai ser o candle 0, que é o candle onde vai executar. Este candle aqui vai ser o candle 1. E este candle aqui vai ser o candle 2. Beleza? Então, o que eu preciso fazer aqui é verificar se a vela no candle 1 é maior do que a banda de Bollinger inferior, banda de Bollinger lower, tá? Se o fechamento da vela no candle 1 ela é maior. E se o fechamento do candle 2 é menor do que a nossa banda de Bollinger lower aqui, que é o nosso buffer lower, tá bom? Então vamos converter isso aqui para programação. Então a gente quer o quê? Que a nossa vela, ó, vela no candle 1 ponto close, a gente quer que ela, turma, seja maior do que a nossa banda de Bollinger, né? Inferior. Então seria o quê? Ball ponto upper underline buffer, que é o nome da nossa variável, não é ponto buffer, não, é ponto upper, é só ball upper underline buffer, abre parênteses, colchete 1, beleza? E que mais que a gente quer? Que a vela no momento 2 ponto close seja menor que a nossa banda de Bollinger. Ball, você está falando da compra aqui, não é upper não, turma, que é lower, tá? Confundindo as bolas aqui, ó. Lower, ball, lower, underline, buffer, tá? Lembrando que tem que escrever igual está escrito lá na declaração de variáveis, tá? Senão vai dar problema. Se é maiúsculo, tem que escrever maiúsculo, tem que escrever igualzinho, senão não funciona, tá bom? Isso aqui é meio chatinho no MetaTrader. Show de bola. Agora falando aqui da situação da venda, turma, vamos dar um print aqui. Olha aqui, ó, situação da venda. A gente tem um candle aqui fechando fora, então este candle aqui, ele é o candle 0. Este candle aqui é o candle 1, este candle aqui é o candle 2. Então, fechou fora, fechou dentro, tá? Candle 1 fechando abaixo da banda superior e o candle 2 fechando acima da banda superior. Essa é a condição que eu quero, beleza? Vamos transcrever isso aqui, tá? Então, primeira coisa, eu quero a vela no momento 1, ponto, close, maior, maior não, menor, tá? Que faltou o colchete, ó. Menor do que meu Bollinger, upper, underline, buffer, também no momento 1, tá? Fecha parênteses. E eu quero que a minha vela no momento 2, ponto close, ou seja, o fechamento da vela 2, tá? Seja maior do que o meu ball, upper, underline, buffer, no momento 2, tá? Que faltou escrever também o momento, que é o momento 2, belezinha? Bom, já temos aqui agora os nossos sinais, tá? Depois a gente vai testar isso aqui, tá, pessoal? Vou terminar aqui o código, vou compilar, porque ele ainda aqui, acho que vai dar erro, né? Ainda não tá tudo totalmente preenchido, então vai dar erro, tá? Então assim que tiver tudo compiladinho, bonitinho, a gente vai compilar ele e aí a gente vai ver se ficou algum erro para trás aí, tá? Que eu não vi, às vezes faltou algum errinho de sintaxe, belezinha? Bom, a próxima coisa aqui, turma, seria essa lógica opcional aqui, tá bom? Então, neste momento, eu vou isolar somente para eu corrigir os erros, depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, eu isolei ela e ele está mostrando aqui para nós tem 2 erros. Vamos ver aqui qual que é o erro. Ball middle buffer. Tá falando que tá errado, tá em 2 lugares, beleza? Então vamos ver se foi algum errinho aí de sintaxe. Ó, faltou um D aqui, ó, tá vendo? Ó, faltou um D. A middle é com 2 Ds que eu escrevi. Então, se tirar um D já não funciona. Bom, nosso código compilou, tá vendo? Ó? Acabaram-se os erros aqui. Agora a gente pode soltar essa função aqui, tá? Pode soltar ela. E vamos trabalhar agora a zeragem. Vamos trabalhar a zeragem. Como é que vai ser a zeragem, pessoal? A zeragem, a gente já tem aqui os stops, que são em pontos, né? Tá? Take profit e um stop loss. Mas, caso eu queira fazer uma zeragem, vou dar um exemplo aqui para vocês. Caso eu queira fazer uma zeragem, por exemplo, na média, tá? Supondo que ele fechou fora, na outra fechou dentro, assim que ele regredir a média, eu quero que ele faça uma zeragem. Como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó. Vamos lá para a função e vamos programar isso aí, tá? Então vou apagar essas mãozinhas aqui também, que não é mais necessário, e vamos voltar aqui na função onde faz a zeragem. Então, turminha, olha só, a função para fazer a zeragem, a gente precisa saber se tem posição aberta, tá? E se o tipo de operação é de compra ou de venda. Então, se eu tenho uma posição aberta e eu estou comprado, e aí agora que vem a condição para fazer o disparo da zeragem, tá? Qual que é a condição que eu quero aqui? Eu quero que a minha vela, ó, vou apagar tudo aqui, nós vamos escrever, tá? Eu quero que a minha vela, no período 0, que é no tique a tique ali, tá? Minha vela no período 0, ponto, close, ou seja, quando o fechamento da vela que está aberta, ó, cortar aqui essa média, é isso que eu quero que ele faça a zeragem, tá bom? Vela, momento 0, ponto, close, for maior, a gente está falando aqui que está comprado. Se está comprado, ele tem que passar de baixo para cima. Então, quando este preço for maior do que a média, quem que era a média? A média seria o ball, falei que não ia usar, a gente vai usar, ó. Middle seria a média, tá? Ball middle, underline, buffer, no momento 0, ou seja, no Bollinger que está aberto ainda, tá bom? Se a nossa vela, no momento 0, tá? Baseado no fechamento, for maior do que a média, tá? Ball middle, buffer, no momento 0, então ele vai zerar. Tá chamando aqui a função de zeragem. Essa função de zeragem é uma função que tem aqui, ó, tá? Então, quando essa condição aqui for verdadeira, ele vai chamar essa função e vai fazer a zeragem, beleza? Mesma coisa, turma, eu faço para esse outro cara aqui. Então, vai ser o seguinte, ó.
Eu tenho que pôr um parênteses geralzão aqui, senão vai dar erro na hora que eu for compilar, tá bom? Então vamos lá. Como é que ficaria aqui, turma? Ó, cara, só fazer um parênteses aqui. Se você tá curtindo o vídeo aí, cara, lembra de deixar o like, beleza? Dá bastante trabalho gravar esses vídeos aqui, criar toda essa estruturinha aqui pra trazer pra vocês, assim, mastigado, tá? Então, se tá curtindo aí, deixa o like, se inscreve no canal, cara. Se o seu interesse em automatizar suas estratégias, meu canal é o seu lugar. Se o seu interesse não é automatizar, vai pro canal do concorrente, beleza? Mas se automatizar, seu lugar é aqui. Eu já tenho 96 vídeos só falando sobre programação de Profit. E agora, comecei aqui nesse mundo de MetaTrader, já tenho com o vídeo de hoje 3 vídeos aí, tá? Inclusive este código. Ah, já como é que faz para conseguir esse código? Vai estar no pack de robôs aqui do MetaTrader. Dá uma olhadinha no link da descrição. Já comentei tudo no começo do vídeo, beleza? Então, deixa o like aí, turma. Você vai contribuir muito aqui pro meu trabalho, tá bom? Então, olha só. Vamos pegar aqui a vela no momento 0, ponto close, quando ela for menor do que o ball, middle, underline, buffer, também no momento 0, então ele vai fazer a zeragem, tá bom? Ficou escrito errado, middle no momento 0. Então, basicamente, o que eu falei para ele é o seguinte, ó, se tem a posição aberta e ele está vendido, e a minha vela, tá? A velinha que está aberta aqui, ó, supondo que seja essa aqui, tá? Essa vela, quando ela está aberta, no momento 0, ou seja, é a vela aberta, né? For menor do que a média, representada por ball, middle, buffer, no momento 0, ele vai chamar a função de zeragem, beleza? Vamos compilar, vamos ver se ficou certo. Show de bola, tá certinho aí, beleza? Galerinha, pra quem não sabe aí, cara, eu tenho vários robôs aí pra MetaTrader, tá bom? Os meus robôs aí de mais sucesso é o robô de gradiente e mini gradiente linear, tá? E eu comecei um projeto agora, turma, com o Renato. Renato é um cara lá do grupo, cara, que assim, arrebenta. Deixa eu abrir aqui o Telegram pra mostrar pra vocês. Arrebenta. Na questão de análise aí, o bicho é monstro, tá? Então, ele tá passando os estudos dele lá, tá bom? Entra quem quer. Se que você quiser somente ir lá e seguir, tá bom? Dá uma acompanhada, testa na conta demo. Entra lá no grupo, ó. Mini Gradiente, análises. Quando você clicar aí na descrição, no link da descrição, entrar no meu grupo, tem vários tópicos aqui dentro. Um deles é o Mini Gradiente, tá? Isso aqui serve para quem tem o gradiente do Profit, para quem tem o gradiente do MetaTrader, tá? Ou o Mini Gradiente, tanto faz. Porque todos eles têm a função de você operar manual. E aí aqui, cara, ele passa os estudos dele aí. Hoje ele conseguiu fazer aí, ó, R$500, tá? Sem calor, ele fez a entrada, tá? Ele passa os estudos lá onde que ele tá vendo o ponto da entrada, etc. E aí, caso você tenha interesse, entra lá, dá uma acompanhadinha, baixa o teste do robô. Como é que faz para baixar o teste? Quando você entra no grupo, ó, você vem aqui, por exemplo, na aba geral, o meu bot do Telegram aqui, ele manda sempre essa mensagem quando a pessoa entra. Clica aqui em teste de robôs, beleza? Você vai ser reencaminhado para uma página e aí você escolhe o robô que você quer. Antes era o meu bot do Telegram que fazia o envio do robô, beleza? Agora não é mais, eu eliminei isso aí, criei um sitezinho aqui onde a pessoa clica no robô que quer baixar. Então, quero testar aqui o mini gradiente do MetaTrader. Clica aqui, ó, preenche o formuláriozinho. Assim que você preencher, você já vai receber uma mensagem no seu WhatsApp, tá? Se você tiver dúvidas de como instalar, tem um cara só para ajudar você a instalar o robô, tá bom? Então, claro, tem o treinamento, tudo, você recebe via WhatsApp o treinamento, tá bom? E caso tenha alguma dúvida depois que assistir o treinamento, é só pedir lá pro André. O André é da minha equipe de suporte, ele vai te ajudar a pôr para rodar e sanar todas as suas dúvidas, belezinha? Então, qualquer robô que você queira testar, ó, tem vários aqui, ó, tá? Clica ali, faça o teste. Hoje o robô de mais sucesso aí, meu, é o gradiente linear. Seja para Profit ou MT5, vantagem do MT5, você não paga nada para rodar. Roda Forex, criptomoedas, tá? Enquanto no Profit ali, você tem que ficar contratando plano de automação. Se você for contratar hoje um plano de automação de 50 contratos, turma, no plano mensal vai ser 3 mil por ano. Tá? Enquanto aqui no MetaTrader, o robô custa 3 mil, tá? 3.500 o robô. Então, no primeiro ano, se você só ficar parado, teoricamente, já se pagou. Porque você não vai ter que pagar mais nada para ninguém, belezinha? Então, minha ideia aqui com o canal também é ir trazendo novos conteúdos para vocês, ensinando um pouco mais essa parte de programação, para vocês também depois, né, desenvolverem suas próprias estratégias aí, beleza? Bom, vamos compilar este camarada. Tá? Não deu erro. Como é que agora a gente sabe se está funcionando ou não? Primeira coisa, tá? Eu até salvei em cima, salvei em cima do modelo aqui, né? Deveria ter salvo em outro lugar. Depois eu tenho que montar esse troço de novo. Mas assim, como é que a gente faz para saber se funcionou? Vamos trocar o nome aqui, tá bom? Salvar como? Agora já foi, né? Depois eu tenho que limpar tudo isso aqui. Mas vamos salvar aqui com o nome seguinte, ó. Bot, underline, chamar de fechou fora, fechou dentro. Fechou fora, fechou dentro. Bom, fiz o salvamento aqui, agora vamos compilar, tá? Ele vai gerar o robô pra gente, beleza? Vem aqui no Consultor Expert, ó, clica aqui em atualizar, tá? E agora vamos ver onde é que foi parar aqui, ó, tá aqui dentro. Então vamos arrastar ele no gráfico. Primeira coisa, vou excluir esse indicador. Então dá um Ctrl I aí, ó, pra excluir o indicador, tá? Beleza? Agora vamos adicionar o robô e ele já tem que carregar pra gente o indicador que nós criamos. Aqui nos parâmetros de entrada, então, ó, você pode ajustar o tempo gráfico, tá bom? O preço aplicado, tá? Converter para points ou não, caso você queira utilizar no Forex, número mágico, tá? O desvio das bandas, o período das bandas. Esse desvio aqui, ele é tipo um offset, tá? Das entradas, são mercados, número de lotes, tá? O take profit e o stop loss aí tá de 1000 pontos. Vamos
dá um ok. Bom, já carregou o indicador aqui pra gente, isso já é um bom sinal, beleza? O que nós vamos fazer agora, turma? Vamos abrir o nosso testador e vamos rodar aqui no backtest, né? Para ver se está funcionando tudo certinho. Então, como é que faz para rodar aí no backtest? Você vai clicar aqui em único, clica aqui, seleciona o robô, bot fechou fora, fechou dentro. Cadê? Bot fechou fora, fechou dentro. 1 minuto, vou deixar esse período aí mesmo. Latência, vou selecionar a latência aqui do meu ping, da minha máquina. Tá bom? Cada tick. Para poder rodar, turma, o backtest, você tem que escrever aqui, ó, BRL, tá? Nota que não tem BRL na lista, ó. Tá vendo? Mas, para rodar no índice, no dólar, tem que escrever BRL, tá? BRL. Senão não vai funcionar. Clica aqui em modo visual, vamos clicar em iniciar, vamos ver se a nossa programação ficou certa. Lembra que na hora de eu carregar os buffers, eu falei para vocês, ó, turma, não sei qual buffer que é qual, mas depois a gente vai ver quais são os buffers corretos, né? Pra gente poder verificar aí se tá certo. Então, tô achando que eu acertei, tá? Acertei na sorte aqui o número dos buffers. Então, esse cara fechou fora, este cara fechou dentro, o próximo candle que abriu, ele fez a entrada e fez a zeragem aqui, ó, ao cortar a banda. Beleza? Vamos continuar. Vamos ver se a banda de baixo também ficou certa. Olha lá, pausei. Então ele colocou o stop loss, ou take profit, e o stop loss aqui de 1000 pontos. Entrou comprado, tá? Vamos ver aqui, ó. Este cara fechou fora, este cara fechou dentro. Entrou comprado, tá? Então, ou vai pro stop, ou quando regredir a média, ele vai fazer a saída. Como se fosse uma espécie de um stop parcial, né? Às vezes você não vai pegar o stop aqui de 1000 pontos, tá? Às vezes pode pegar, mas algumas vezes você vai conseguir sair na média num stop menor, tá? Fechou fora, fechou dentro, fez a entrada, zerou na média. Então, a princípio, tá funcionando tudo certinho. Vamos rodar mais um pouquinho aqui pra gente ver, tá? Então, o cara às vezes comenta aí sempre tem uns haters, né, cara? Ah, que o negócio é com o gráfico aberto, né? Backtest. Mas o meu backtest aqui não é pra falar se tá dando lucro, se não tá dando lucro. O meu backtest aqui é pra comprovar a programação. Esse canal aqui é um canal de programação, tá? Não é um canal pra passar a fórmula mágica do trade, não. Aqui, a ideia do canal é ensinar você a andar com as próprias pernas, né? Conseguir fazer suas programações, conseguir gerar seus backtests, entendeu? Colocar os seus robôs aí para rodar. Então, olha, ó, fechou fora, fechou dentro, fez a venda, fez a zeragem. Então, turminha, a princípio está funcionando, beleza? Agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês um macete aí que vale o like. Se você ainda não deu o like nesse vídeo, cara, é agora que você vai dar o like aí, beleza? Não custa nada, para um segundinho, deixa o like aí que vai ajudar muito aí. Tá? Então, o que você vai fazer, ó? Tá vendo que a gente copiou os buffers aqui, ó? Eu falei pra vocês que na hora de copiar o buffer, a gente, se não sabe qual buffer é, coloca qualquer número aqui, depois você verifica, né? Qual que é o buffer de qual. Então, uma forma de você fazer esta verificação, ó, e aqui a gente adicionou, ó, na conta simulada aqui, tá na conta a demo, tá, ó, fechou fora, fechou dentro, fez a venda, tá vendo? Então, tá funcionando. Como é que você vai saber, turma, pra descobrir qual buffer é qual, tá? Então, vamos fazer assim, ó, você vai fazer o seguinte, ó, escreve aí, ó, print, abre parênteses, aspas duplas, tá? Aqui dentro você vai escrever qualquer coisa. Escreve aí cima, por exemplo. Quero pegar o buffer de cima. Vamos supor que eu não saiba, agora que eu já sei que tá certo aqui, né? Vamos supor que eu não saiba qual que é o buffer upper, né? Que seria o buffer de cima. É o 1, já sei porque deu certo o setup aqui, funcionou. Mas para eu comprovar, como é que eu faço? Eu escrevo isso aqui, ó, tá? Eu coloco aqui uma vírgula, escrevo aqui, ó, o buffer, e eu coloco ele aqui na posição 0, tá? Dou um ponto vírgula. Quando eu compilar esse camarada, ele vai printar aqui para mim, ó, na aba Experts, o valor do buffer atribuído a esta variável aqui, ó. Então, buffer upper na posição 0 tá me retornando 127, 191, 127, 192. Se essa banda de cima for verdadeira, se for isso mesmo, ó, tá mais ou menos ali, ó. Tô passando o mouse aqui, ó, e vendo o valor na escala de preço ali. Então, olha só, 127, 180, a princípio tá certo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, ó, o buffer, vou trocar só o número dele, ó. Vou pôr aqui o número, ele era 1, né? Vou pôr 2 e aqui vou pôr 1. Vou inverter, ó. Vou inverter, tá? Vou compilar. Então agora o buffer 2 tá sendo mostrado aqui, beleza? Porque eu troquei o número aqui, ó. Olha que número que ele mostra, ó. Cima, 126, 576. Mas na verdade é de baixo, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui que é de baixo? Então eu sei que tá errado. E aí eu vou testando os números dos buffers, tá bom? Então é assim, cara, que você testa pra saber qual buffer é qual, tá bom? Então aqui eu já sei que é 1, aqui é o 2. Então acabei de comprovar que o buffer de baixo é o 2, tá? Vamos pedir para ele plotar aqui o buffer 0 também, para a gente comprovar o valor aí da média. Vou escrever aqui média, só porque eu já sei que é média, tá? Média. Compilar. 126, 895. Olha lá, tá lá, né, ó. Errinho de mouse aí, tá? 889, você vê que tá dentro, tá? Você vê que tá dentro do valor que ele tá mostrando, não é um valor que tá fora, beleza? Então, assim você consegue comprovar qual é o número do buffer de cada linha dessa, fechado? Então, aí fica bem simples de você descobrir depois. Então você primeiro faz tudo, dá os nomes, depois você comprova qual buffer é qual, fazendo um print aqui do buffer escolhido. Fechou?
Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Comenta aí o que você achou, deixa sugestões aí para os próximos vídeos. Eu vou tentar ler todos os comentários aí e responder vocês. Fechado? Cara, obrigado por assistir. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço, meus amigos. E até mais.